Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, Nós temos confiança em vós. doce coração de Maria, Seja a nossa salvação. continuando nossas formações sobre a vida espiritual, estamos na luta contra o pecado, especialmente sobre a luta contra os pecados capitais. Já falamos sobre a soberba, sobre a gula e a luxúria, a ira e a inveja. Vamos falar agora sobre a preguiça, um desses 7 pecados capitais. A preguiça é um vício anexo à sensualidade, a nossa sensualidade, a sensibilidade, porque vem afinal do amor ou do prazer. Enquanto esse amor do prazer nos leva a evitar qualquer esforço, ou que leva a esforço, ou que é incômodo. Nós, sobretudo por causa do pecado original, temos uma tendência a buscar o prazer. O que Santo Agostinho chama de fomes peccati, identificando o prazer com felicidade. Tudo aquilo que leva esforço me tira prazer. Então a preguiça é exatamente o deixar-se levar por essa tendência a evitar o que me incomoda, ou evitar o esforço. A preguiça, portanto, é essa tendência a negligenciar o que nós temos que fazer, a ficar na ociosidade. Quem não gostaria de passar a vida inteira em sombra e água fresca, embaixo de uma rede, se balançando, sem fazer nada? Quem disser que não gostaria, não está falando a verdade. Nós tendemos a querer ficar só no desfrute, sem pensar que queremos o céu já aqui. A gente já quer o céu aqui. Todos nós temos essa tendência a querer já recompensa, né? É como se fôssemos o trabalhador que a gente quer o salário antes de começar a trabalhar. Mas olha, meu filho, eu nem sei se eu vou te empregar, você já quer o salário. Nem sei se você trabalha bem. Ah, mas eu quero salário, senão eu não trabalho. Ora, então, mal trabalhador é. Nós muitas vezes queremos esse prêmio já aqui. É verdade também que existe estados anímicos, físicos e psíquicos que podem ser confundidos com preguiça e não é. É uma fraqueza, é uma constância que a pessoa está. A pessoa que tem boa formação, ela sabe que ela está, mas ela não consegue olhar alguma coisa. Pode ser uma anemia, pode ser alguma coisa física, ou mesmo psíquica, um desgaste que precisa de um descanso, isso é verdade, existe também essa parte. Isso não é preguiça, obviamente, porque isso não nasce da desordem da alma, não é desordem, mas de uma insuficiência corporal, alguma. Preguiçoso, na verdade, ele quer evitar qualquer trabalho. Tudo quanto lhe pode perturbar o sossego e arrastar consigo fadigas. Dá trabalho? Ah, não. Ah, não. Por favor, tem uma coisa melhor para fazer. Existem pessoas mansas, tranquilas,
super amáveis, que se você tira ela do descanso ou doce, vira uma fera. Toda mãe sabe disso, vai pegar uma criança em cima do sofá vendo televisão horas lá, vai na padaria comprar um... vai lá, né? Ou tirar uma criança para ir para a escola de manhã. Ela pode ser, ou seja, chega a ficar irritado. E agora, por exemplo, há casos assim muito tristes, porque sobretudo crianças jovens estão muito viciadas em videogames. E se os pais tiram esse videogame, nossa Senhora. Inclusive eu conheço um caso tristíssimo aqui bem perto, na nossa paróquia. Um jovem universitário, 18 anos já, mas assim, de noite me encontrei jogando. O pai tirou, proibiu, botou de castigo, tirou para ver se ele saía do quarto, fazendo tudo e se matou. Então é tremendo. Eu conheci o pai alguns anos atrás, assim, de relance, e logo nos dias após, até ele foi lá para marcar a missa de 7º dia que eu estava pedindo de celebrar e tal. Ele me contou a história. Tudo, você vê como é que chega a criar, claro, entrega na misericórdia divina, porque muitos desses já são estados patológicos, né? De um videogame. Tirou, a vida acabou. Perdeu sentido. Mas ele é uma pessoa muito pacata. Ninguém poderia imaginar, né? Nós temos que ter cuidado, porque toda desordem ela nunca pode levar a algo ordenado, nem a Deus. Toda desordem. Porque às vezes tem, não, é bom que está quietinho em casa, mas aquilo é uma desordem. Então temos que ajudá-lo. Como que nós vamos? A gente tem que pensar em como fazê-lo. É verdade que existem graus de preguiça, né? Existe o verdadeiro preguiçoso, que é o que nós conhecemos, que é aquele que não quer, como diz o povo, não quer nada com a hora do Brasil, né? O verdadeiro preguiçoso é aquele que não quer fazer nada que incomode, quer ficar aqui, sombra e água fresca, é o verdadeiro preguiçoso. Mas nós temos que ter cuidado, porque como nós temos uma boa formação, é muito difícil que esse tipo de preguiça pegue na gente, porque a gente percebe logo. Imagina, se eu chego aqui e vejo, tá todos os irmãos trabalhando, tem uma lá assim, tomando uma água de coco, em plena faxina da casa e tal, e não sei o que, de pernas pro ar. Isso é difícil acontecer uma coisa dessa. Ou o próprio padre ficar, vou ficar sem fazer nada e tal. Durante muito tempo, algum momento pode ser como descanso, não é problema. Algo desse como descanso. Mas existem então outros tipos, ou graus, ou manifestações da preguiça que nós temos que cuidar também. Existe também o desleixado, né? Que não é que ele não faça nada, mas o que ele faz é tudo com lentidão, moleza e indiferença. Tem que fazer, meu Deus, e vai se arrastando para fazer aquilo. Faz, mas tudo que faz fica sempre mal feito. Por quê? Está fazendo arrastado. Não é o preguiçosão que está lá sem fazer nada. Ele faz. Não ficar mal, poxa, eu vou ficar sem fazer nada, tem que fazer, né? Tá. Mas acaba fazendo mal feito. É uma faxina mal feita, é uma coisa mal feita, qualquer coisa. Uma leitura mal feita, uma oração mal feita. Tem também o ocioso, que ele não recusa o trabalho, mas anda sempre atrasado. Anda de um lado para o outro.
é o que no seminário chamava que era um morcego. Na hora do trabalho, morcegava. Voava. Cadê fulano? Ah, tá lá não sei onde. Ele ia pra, sei lá, vou lá buscar um balde. Meu Deus, 3 horas buscar um balde. Depois chegava, depois todo mundo aqui. Agora precisa uma coisa, pode chegar, vou lá buscar. Trabalha com ele mesmo, desde que seja sair do trabalho. Fugir do grosso, né? Então, vou fazendo coisas, mas fujo do grosso. Adia indefinidamente a tarefa que se encarrega. Pede alguma coisa? Não, pode deixar, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois vira depois vira amanhã. Amanhã vira depois da manhã. Então, são esses tipos de preguiça, nós temos que ter mais cuidado, que são esses que pegam mais na gente. São esses. Que é não fazer... porque a preguiça não é não fazer nada. Querer fazer ou fazer aquilo que nos agrada mais do que realmente devemos fazer. Então, isso cada um é que consegue perceber. Porque há pessoas, por exemplo, que gostam mais de certos trabalhos manuais. E até um pouco pesados. Então, não é que ela precisa não fazer nada. Mas se ela tiver que fazer outra coisa, ela deixa de fazer para fazer aquilo. Então, é uma preguiça, vai causando uma desordem no cumprimento dos nossos deveres. E também tem a preguiça na vida espiritual, que é o que nós chamamos de assídia. E essa preguiça na vida espiritual é um fastídio, uma coisa assim, quando a gente vai rezar ou fazer tudo que é espiritual, peso. Rezar é ir à missa, é o terço, é o ofício, é uma formação de vida espiritual. Tudo pesa. Leva a fazê-las desleixadamente, a oração desleixadamente, ou a encurtá-las. A gente pode... Eu gosto de pastorinhos de Fátima, né? Lembro que antes das aparições de Nossa Senhora, eles rezavam o terço todos os dias, mas para ter mais tempo de brincar, eles rezavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Rezavam o terço. Tinha mais tempo para brincar. Ou seja, às vezes vamos chamar... Essa preguiça espiritual nos encurta aquilo que devemos ou mesmo omitir com pretextos vazios, né? A assídia é a mãe da tibieza. Nós vamos falar mais para frente, em outro momento. Vamos centrar, depois falarmos sobre toda a luta contra o pecado, etc. A tibieza. Bom, o Senhor nos colocou no mundo, diz o Gênesis, ut operaretur, diz o Evangelho em latim, o livro, a Vulgata em latim, para que trabalhemos. Ou seja, o trabalho é parte da missão do homem sobre a terra. A preguiça afeta exatamente este ponto. Assim é que o Senhor Jesus, quando se encarnou, ele passou a maior parte da sua vida terrena trabalhando como carpinteiro, o filho do carpinteiro. Ou seja, ele colocou a criação inteira nas mãos dos homens para que trabalhemos, para que glorifiquemos a Deus. A preguiça incide exatamente nesse ponto, de arrancar a glória de Deus que nós devemos a Ele com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. É que já falamos alguma vez de todos os tipos. Fazei tudo para a glória de Deus, de São Paulo. Então, de limpar um chão, a fazer uma comida, a fazer uma cirurgia, a dar uma aula, o que for, se fizermos com o espírito cristão e buscarmos dar glória de Deus, aquilo dá glória a Deus. Aquilo dá glória a Deus. A preguiça vai como que arrancando a glória, roubando a glória que Deus
receberia se fizéssemos melhores nossos deveres de Estado. É o que, por exemplo, nós ouvimos no livro dos Provérbios, capítulo 24, versículos de 30 a 31. Diz o seguinte: perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato. Eis que por toda a parte cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo, o muro de pedra estava por terra. O preguiçoso não trabalhou. Então a erva daninha cresceu, o muro chegou a cair. E não fez nada. Vendo isso, refleti. Daquilo que havia visto, tirei esta lição: um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar, e virá a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Forte essa palavra de Deus, que é para sacudir a alma. É sacudir a alma. Então, não é... Se colocou, às vezes, na ideia, uma certa ideia de amor à pobreza, ou de considerando pobreza com sujeira, pobreza com descuido. Não, é todo o contrário. Inclusive aos pobres, claro, aqueles que têm um mínimo para poder fazer, né? Mas nós temos que ajudá-los a que subam em sua dignidade. Claro, a dignidade humana é uma só, mas que vivam de acordo com ela. Então, não temos que nos igualar aos miseráveis para dizer que amamos os pobres. Nós temos que arrancá-los dessa miséria, mas muitas de uma miséria espiritual. Espiritual no sentido não sobrenatural, espiritual no sentido de humana, da alma mesmo, que não sabe como lidar com aquilo. Eles entulham coisas, não limpam, não sabem, ou seja, não sabem um ofício manual que poderiam, às vezes, fazer para ganhar um dinheirinho. Né? Ajudar os pobres também a que trabalhem e com o seu trabalho possam ganhar alguma coisinha também. Então, se alguém sabe artes artesanato, podia aprender a fazer artesanato, ou cozinhar, ou não ter vergonha de trabalhar numa casa e limpar, etc. Mas para isso eu tenho que saber fazer algo bem, né? E às vezes precisa de alguém que ajude, que ensine. Então, é ajudar, né? Esse ponto. A sair da inércia. É óbvio que isso não significa que vamos condicionar as ajudas àqueles que fazem alguma coisa. Se alguém necessita, receberá. Mas ajudar as pessoas, né, a saírem, a ter o mínimo de dignidade, mesmo em favelas, em casas muito pobres. Às vezes uma casa caindo aos pedaços, mas com televisor de plasma, com computador, com antenas parabólicas, com assinatura. É claro que muitas vezes são piratas também, né? Eles roubam um pouco de dados mas, ou seja, porque sempre foi colocado para eles que vale mais a pena ter uma televisão de plasma do que uma parede revocada e pintada. Mas para a dignidade dele valeria mais a parede com reboco e pintura, né? Mas os valores se inverteram, né? E às vezes a gente percebe isso, casas muito, muito, muito pobres, com eletrodomésticos caríssimos. Não estou dizendo que não possam ter, mas é uma certa inversão de valores, né? Porque se eles colocassem aquele mesmo empenho em ter aqueles eletrodomésticos em arrumar a casa, eles arrumariam a casa e um dia teriam aquele eletrodoméstico. Mas como colocaram aquilo como finalidade, eles conseguem eletrodoméstico, mas não se preocupam mais com a casa. Né? É um pouco isso que essa palavra também está sendo uma chamada para todos nós. Só que, espiritualmente falando também,
este campo são as virtudes, é a alma. Então, perto da terra do preguiçoso eu passei perto da alma do preguiçoso, junto à vinha de um homem insensato. Eis que por toda a terra cresciam abrolhos. Imagino que abrolhos sejam como se fossem mamonas, né? Tem baldinho, não tem nada, mamona, capim, sei lá o quê. Onde deveria haver uma horta, eu estou com um terreno baldio. Na alma que deveria ter virtudes, por causa da preguiça, crescem os vícios. Crescem essas coisas. Urtigas cobrem o solo. Um terreno que era para o agricultor poder passar, tem urtiga que coça, que pinica, que não, ou seja, atrapalha o agricultor andar se ele tiver que trabalhar. E os muros de pedra estavam por terra. O muro de pedra é aquilo que defende nossa alma contra o pecado, a mortificação, o espírito de penitência. Se ele está por terra, porque, claro, quer coisa que incomode mais do que o espírito de penitência? Então a preguiça vai, sobretudo, ferir nosso espírito de penitência. E vamos relaxando. E o muro de pedra, o muro que era para nos defender dos inimigos, dos animais, etc., está quebrado, está caído. Então a alma está desprotegida. E aí é o que diz o livro do Eclesiástico, capítulo 33, versículo 29. Ele está falando sobre vários temas e diz: pois a ociosidade, vou pegar o 28 para o escravo malévolo a tortura e as peias, manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. A ociosidade ensina muita malícia. Esta palavra aqui é o que gerou na sabedoria popular o refrão: cabeça vazia, escritório do diabo, oficina do diabo. Pois a ociosidade ensina muita malícia. A preguiça facilita que a imaginação fique solta. É porque nós não tem como ficarmos inativos. O corpo pode até parar, mas a mente não vai parar. Então a imaginação vai ficar, a memória vai vir em coisas, a imaginação vai pensar, vai trazer coisas, etc, etc. Então, logo, se nós não estamos absorvidos no estudo, ou no trabalho, ou na vida de oração, logo, o espírito e o coração do homem são invadidos por um sem número de imagens, pensamentos, desejos e afetos. E como estamos feridos pelo pecado original, tudo isso virá da tríplice concupiscência: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, serão pensamentos sensuais, ambiciosos, orgulhosos, egoístas, interesseiros, que tomarão o predomínio em nossa alma, expondo-a ao pecado. A preguiça, como faz com que povoe a alma desses pensamentos, desejos, afetos e imagens, nos predispõe ao pecado. E por isso que a preguiça não só atrapalha o crescimento da vida espiritual, não só impede a perfeição da caridade,
mas atrapalha mesmo a própria salvação. Porque qual que é a tríplice? Tríplice concupiscência. Nós falamos aqui sobre isso ou não? Não. Ah, então acho que... Tá bom. Então, o olho da carne. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, fazer isso. A gente fala então sobre a concupiscência, a tríplice concupiscência. Eu pensei que tinha começado, eu deveria ter falado isso antes de começar sobre os pecados. Mas nós vamos falar. Então. Para vermos como que a preguiça atrapalha não só a vida espiritual, mas a própria salvação, vamos pegar um fato da vida do rei Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 11. Não vou ler tudo, depois vocês podem ler, mas só os primeiros versículos. Aqui nesse capítulo, a Escritura nos vai falar do grande pecado de Davi, que foi o adultério de Davi. Ele peca em adultério com uma mulher e depois ainda manda que o marido dela seja morto para que ele não fique mal falado entre os seus. Mas o que é interessante é como tudo começa. Como é que tudo, adultério, assassinato, por incrível que pareça, tudo começa com a preguiça de Davi. Vamos ouvir. Do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo o Israel. Eles devastavam a terra dos amonitas e sitiaram Raba. Davi ficara em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. E depois vem todo, primeiro, aqui entra a concupiscência dos olhos, da carne também. Nós vamos falar depois. Começa todo o pecado. Desejo impuro, chama a mulher, adultério, chama o marido para que não fique mal porque ela fica grávida. O marido não vai para casa, fica no meio da rua, porque ele acha que não é digno. Se os seus irmãos estão combatendo uma guerra, que ele esteja em casa com sua esposa. E Davi pensa, olha, se ele ficar na rua, a mulher grávida, todo mundo vai saber que ele não é o pai. Então manda ele para a guerra e ainda manda com uma cartinha. Bota ele na frente para que morra. Bom, mas como é que tudo começa? Pode ser. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra. Isso é muito forte. Na época em que os reis saíram para a guerra, o rei Davi ficou em casa e não foi para a guerra. Na época em que os reis iam para a guerra, o rei Davi não foi para a guerra. Depois, uma tarde, Davi levantando-se da cama, ou seja, dormiu o dia inteiro, sem fazer nada, enquanto os seus estavam na guerra, e ele como rei deveria estar lá. De tarde ele se levantou. Veja como é que a preguiça é começo da perdição. Pode gerar muito, depois imprudência, etc. O padre da Guerreira diz assim também: entre os preguiçosos há alguns que desenvolvem uma certa atividade, mas unicamente em jogos, esportes, reuniões mundanas. Não é o preguiçoso que não faz nada. De novo, não existe só o preguiçoso que não faz nada, mas é o preguiçoso que só quer curtir a vida. É claro que fazer esporte cansa. Então não é simplesmente o não fazer nada, mas o que ele não está levando a vida a sério. Ele quer só desfrutar a vida.
É uma festa aqui, é um passeio ali, é uma excursão, é um esporte, é uma coisa, é sempre só... A estes é necessário lembrar a seriedade da vida e o dever de se tornarem úteis, para que dirijam a atividade para um campo mais nobre e tenham horror de ser parasitas. Porque, obviamente, essa gente que faz isso parasita alguém. Ou os pais, alguém tem que pagar, fazer tudo para ele, porque ele não está fazendo nada. Então, ajudar a isso. Né? É interessante que ele coloca aqui, e vai de encontro ao que muitos autores espirituais falam também, é que o matrimônio, a vocação do matrimônio, é uma ajuda para tirar as pessoas da preguiça. Se alguém vive realmente o matrimônio, não é um matrimônio vivido para desfrutar, para ser feliz, matrimônio com vocação, porque os esposos vão ter que trabalhar. E se é uma vocação cristã, tem que ter filhos. Ninguém casa para não ter filhos. E filho dá trabalho, educação, já gestação, criação, chora e não sei o quê. Essas pequenas coisas do lar e da vida familiar também é um jeito curto perareto para que trabalhe. Bom, acho que por aqui, para não ficar com a preguiça, para estar com preguiça de falar uma coisa.